Muito bem, olha, você que está chegando agora aqui na Record, não se esqueça, amanhã bem cedo tem Balanço Geral Manhã, às 6 horas da manhã em ponto. E você que está fora de São Paulo, fique agora com a sua programação local. A gente se vê amanhã às 6 da manhã. Até lá. Estado de alerta. Chuva diminui, mas cresce o número de municípios atingidos por enchentes em todo o estado. Realização. Funcionalismo reage com ameaça de greve geral a possível parcelamento de salários. Visão privilegiada. A bordo de um helicóptero é possível fazer um passeio inesquecível na Serra Gaúcha. Olá, boa noite. Estes são alguns dos destaques do Rio Grande Record, que já está no ar do dia a dia. Um ônibus foi queimado na zona sul de Porto Alegre nessa madrugada. O motivo do ataque foi a prisão de um homem apontado como chefe do tráfico na região. A polícia ainda não prendeu os criminosos. Os comparsas do traficante ficaram indignados com a prisão. Aí colocaram entulhos na rua Orfanatrófio e pararam este ônibus. Mandaram o motorista, cobrador e 9 passageiros descerem do coletivo. Depois, apedrejaram o ônibus e quase todos os vidros foram quebrados. Ainda houve uma tentativa de incendiá-lo, mas apenas o espaço do cobrador ficou queimado. Tudo começou quando a polícia fazia uma ronda pela região para inibir o tráfico de drogas. Em uma das abordagens, os policiais prenderam em flagrante Davi Grate da Silva, de 24 anos. O criminoso é apontado como líder do tráfico de drogas na Vila Formiga. Com ele foi encontrado munições de vários calibres e uma quantia de drogas. Moradores da vila tentando resgatar esse indivíduo, que ele é um líder do tráfico aí no local, e foi preso. Logo após, questão dos 7 a 10 minutos após, aí, essas pessoas trancaram a Avenida Orfanatrófio, vindo aí a abordar um ônibus. Esta não foi a primeira vez que a linha de ônibus Orfanatrófio foi alvo de vandalismo. É o segundo ônibus que a gente perde na linha da Orfanatrófio, né? Primeiro incendiaram, foi todo o ônibus, e isso aí foi um princípio de incêndio, né? Até para os passageiros isso aí fica complicado, né? Não, é menos um ônibus na linha. Você lembra daquele muro que desabou em cima de 5 carros em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na última segunda-feira? Lisandro Ongarato, foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança, não é? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Foram divulgadas e são impressionantes, viu, André? Essas imagens mostram o exato momento em que esse muro de 8 metros de altura cai em cima dos veículos que estavam estacionados na rua. Olha só que impressionante. Esse caso aconteceu agora na última segunda-feira. Os veículos, claro, ficaram totalmente destruídos. O muro é de um condomínio nobre do bairro Morro do Espelho. Muitas ruas ficaram alagadas e, conforme a Defesa Civil, em menos de 24 horas choveu 80% do que era esperado para todo esse mês de julho. O Corpo de Bombeiros usou cães farejadores para verificar se alguém tinha ficado soterrado pelos entulhos, mas felizmente ninguém ficou ferido. Agora, as imagens são impressionantes. Felizmente não havia ninguém dentro desses carros, né, André? Ou passando ali pelo local no momento, porque a coisa teria sido grave. É verdade, e essa é uma rua que vai em direção a um colégio, o Colégio Sinodal, que tem em São Leopoldo, que é uma rua muito movimentada. Isso foi por volta de 9, 9h30 da manhã, que é um horário em que as crianças recém tinham sido levadas para o colégio. Esse é um muro que tem pelo menos 40 anos, é um muro de 8 metros de altura, e a preocupação agora é com o resto do muro, que ainda está em pé, não se sabe ainda o que vai fazer. E mais, a piscina desse prédio, ela está condenada, é uma piscina muito grande. O próprio salão de festas fica ali próximo, então essa é a preocupação. Agora, a partir desse momento, o que fazer, se esse muro vai abaixo ou não, e como é que vai ficar a situação também dessa área onde tem a piscina e a área de festas. Toda essa região permanece isolada lá no município de São Leopoldo, que é o bairro Morro do Espelho. Agora, que é impressionante é essa imagem, que ela chama a atenção de todos, é assustadora, porque ela chega a atravessar e atingir as casas que estão lá do outro lado. A quantidade de terra que foi para o outro lado, a quantidade é impressionante. Ok, obrigado, Lisandra. E 44 cidades gaúchas já foram atingidas pela chuva. São mais de 5.000 pessoas que tiveram que sair de casa em função da enchente. Até o momento, 7 municípios decretaram situação de emergência, mas este número pode aumentar se o nível do rio não baixar, ou o nível dos rios. Em São Sebastião do Caí, um dos mais castigados, mais de 30 famílias foram para um abrigo improvisado.
O bairro Navegantes está debaixo d'água. Cerca de 80 pessoas estão desabrigadas. Mas a maioria das famílias optou em não sair das casas. Muitas construídas com 2 andares pelos moradores acostumados com a cheia do rio a cada inverno. 2011 foi a última grande enchente registrada aqui na cidade de São Sebastião do Caí, quando o nível do rio chegou a mais de 14 metros e 80 centímetros acima do nível normal. Hoje a situação que a gente vê é essa. O rio está a 11 metros e 80 centímetros acima. E toda essa parte que o Luciano está mostrando para a gente aqui, na verdade não é o rio não, é uma parte da rua que já foi atingida pela água. Na verdade, o leito do rio Caí começa a partir daquela caixa ali de bombeamento da Corsã. A preocupação da Defesa Civil é que nas próximas horas este nível aumente ainda mais. Isso se continuar chovendo, porque toda a água que vem da Serra Gaúcha acaba descendo por aqui. E não tem como sair. Não, só de caico. A água já chega a mais de 1,5 metros. Aqui, olha só, é o pátio de uma casa, inacreditável. A gente vê uma parte bem pequena da cerca, tudo foi tomado pela água. São Sebastião do Caí é uma cidade de 140 anos que nasceu à margem do rio. Então os moradores já são acostumados a conviver com as cheias. O que a gente tem que fazer é apenas o alerta no ponto, no horário certo para a retirada de algumas famílias que são atingidas, e as demais, como pode observar aqui, já são acostumados a conviver com as cheias. São casas já de 2 pisos que os moradores já conhecem o rio e sabem o que acontece a cada cheia que o rio Caí atinge a marca de 12, 13, 14 metros. Antes que a água invadisse as casas dos moradores mais próximos do rio, eles foram levados para o ginásio municipal da cidade. José Ivo Sartori está aguardando a ajuda do governo federal para enfrentar a situação da cheia aqui no Rio Grande do Sul. Ontem o governador foi ver de perto as regiões atingidas pela enchente. Não é mesmo, Lisandro Ongarato? Isso, o governador acompanhado da primeira-dama, Maria Helena Sartori, que também é a secretária do Gabinete de Políticas Sociais, além do chefe da Casa Militar, sobrevoaram as áreas atingidas pelas cheias em 4 cidades, as mais afetadas: Esteio, São Leopoldo, Monte Negro e São Sebastião do Caí. No Caí, o Sartori visitou alguns bairros alagados e viu como estão alojadas essas famílias que tiveram que deixar as casas às pressas. Já o governo federal deve anunciar ainda hoje medidas para ajudar os 30 mil gaúchos, catarinenses e paranaenses também atingidos pela cheia. A gente sabe que a chuva aí prejudicou não só o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná também, André. Aqui no estado, 7 municípios já encaminharam os decretos de situação de emergência: Cachoeirinha, Campo Bom, Esperança do Sul, Barra do Guarita, Esteio, Rolante e Riozinho. Obrigado, Lisandra. E aqui na capital ainda chove fraco. Os moradores da Ilha dos Marinheiros foram os mais prejudicados pelas cheias. Este menino colocou uma bota e foi obrigado a passar pelas águas. É difícil, tem gente que não dá para passar, não tem bota, não tem nada para passar. Agora a atenção das autoridades, Defesa Civil e também da Prefeitura está voltada para esta região, justamente porque o rio vai começar a aumentar, o que já aconteceu. Hoje, durante a manhã, pra vocês terem uma ideia, essa água toda estava mais ou menos lá naquele ponto, aquelas árvores, lá ao fundo. Cerca de 5, 6 horas, a água aumentou e já começou a invadir essa estrada que liga vários becos aqui da Ilha dos Marinheiros. Este motorista desistiu de passar pela rua alagada. A Defesa Civil já esteve na Ilha dos Marinheiros passando informações para os moradores. A expectativa é que o rio suba ainda mais nos próximos dias. E ainda hoje você vai ver aqui no Rio Grande Record paralisação. Funcionalismo reage com ameaça de greve geral ao possível parcelamento de salários. E ainda, visão privilegiada. A bordo de um helicóptero é possível fazer um passeio inesquecível na Serra Gaúcha. Já voltamos com mais informações. Até já. Rio Grande Record. Oferecimento.